onde eu encontro Deus? Eu tenho que tomar muito cuidado para não achar que tudo é Deus. Mas eu posso encontrar Deus em tudo. Para implantar Deus dentro do seu trabalho, primeira coisa, você tem que estar apaixonado por Ele. Né? Porque não é aquilo que Jesus faz. A multidão busca o que Jesus faz. Né? E a salvação está naquele que sai da multidão e o segue. Então, a partir do momento que você também tem essa relação com Cristo, com Deus, é muito fácil. É você implantar, você mostrar que é religioso, você pôr isso na sua empresa, você pôr isso nos seus negócios, a Deus em cima de tudo. Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Eu sou o Thiago Pinotti e aqui ao meu lado, meu grande parceiro, irmão, Jonas Mingoia. Fala, meu querido. Tudo certo? Bom, tá bom, graças a Deus. Bora né? para mais uma? Vamos para mais uma, né? Pessoal, ó, para você que tá nos acompanhando aqui, ó, já senta o dedo nesse like, porque ó, essa obra aqui é uma obra boa, então já se inscreve no nosso canal também, manda para aquela turma que quer empreender lá, que tá parado lá, que quer fazer alguma coisa e não sabe como começar, manda para essa turma aí, pessoal. Hoje estamos com um convidado aqui muito especial, praticamente estamos em família aqui, né, irmão? Exatamente, é um grande amigo nosso também, né? Sim, sensacional. E estamos na nossa série Empreendedorismo, estamos trazendo então pessoas, né, ou empresários de sucesso, que tem aí sucesso na vida deles e para nos ensinar um pouco e passar algumas chaves aí do que deu certo na vida deles, né? E hoje iremos falar de como implantar Deus na cultura da sua empresa e nos seus negócios. Isso a gente vem fazendo, tentando, né, fazendo e colocando cada dia mais, né? E queremos mesmo implantar o reino nessa empresa, que é para isso que a gente está aqui. É isso aí. E hoje estamos recebendo aí uma pessoa iluminada, como falei, além de ser nosso sacerdote, ele é nosso amigo também em particular. Ele tem a formação em Filosofia e Teologia, pós em Educação e Filosofia, mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento na linha da Educação Profissional, ordenado como padre em 2005, faz parte do Conselho Administrativo da Diocese de São Carlos e também atua como psicanalista clínico. Ó, um belo currículo. Já fiquei cansado aqui só de ouvir o currículo. Com vocês, Padre Marcelo Joly. Padre, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, Thiago, eu agradeço imensamente, Jonas e toda a equipe de vocês. Parabéns por esse trabalho, né? Trazendo pessoas que vão somar e dividir, compartilhando assim o conhecimento. Fiquei lisonjeado por poder estar aqui, tá certo? E que o Thiago disse, o Jonas disse, é realmente recíproco. Nós somos uma grande família, participamos da mesma comunidade, da mesma paróquia. É um orgulho tê-los como paroquianos e, mais ainda, tê-los como irmão e amigos. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Nós que agradecemos, Padre. A gente sabe que o seu tempo é corrido aí também, mas sim, deixou uma brechinha na agenda. Opa, consegui encaixar. É sempre um prazer. Obrigado. Ô, Padre, como a gente sempre começa o podcast, né? Conta um pouco sobre a história do Padre, a trajetória, né? O que fez viver, né, essa vida. Muito bem, eu sou de uma família muito católica, certo? E eu sou nascido no Paraná, Umuarama, Paraná. Legal. E no ano de 84, a minha família veio para a cidade de Matão, em busca mesmo de melhoria para a nossa família e atrás de um emprego. Meu pai veio um mês antes, conseguiu um emprego na Marquesã. Legal. E depois ele foi nos buscar. E aqui a gente chegou em Matão, eu lembro bem certinho, eu tinha 7 aninhos, a gente chegou aqui no dia de finados até, dia 2 de novembro de 1984. Então, assim, toda a minha formação foi aqui na nossa cidade de Matão. E, como dizia, o catolicismo sempre foi e é muito forte na nossa vida. E eu acompanhava, né, na igreja, minha mãe, e sempre tinha dentro de mim essa vontade de ser padre, né? Comecei a fazer as coisas ser coroinha, grupo de jovens e tantas outras coisas. Desde criança, Padre, a vontade? Desde criança eu tinha essa vontade, né? E desde criança eu também me envolvia nos terços de quarteirão, tudo que tinha na igreja voltado para a gente, eu fazia, né? E aí fui tomando também um certo crescimento dentro da comunidade. Dava catequese, aos 15 anos me colocaram como coordenador da catequese, e ali eu fiquei, né? E era isso. Aí, aos 13 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer encontro vocacional na nossa diocese de São Carlos. A gente ia de uma uma Kombi de vocacionados para a nossa diocese, para o seminário de São Carlos, tá certo? E aí eu fui me apaixonando ainda mais. Mas eu tinha comigo o seguinte,
né? Fiz o magistério naquela época, era chamado P1, professor primário, nas áreas humanas, gosto muito das áreas humanas, mas eu sempre pensava assim, eu vou entrar novo, eu entrei com 20 anos, tinha 20 aninhos, né? Mas eu pensava assim, é o que eu mais desejo, é o que eu mais quero. E se caso não desse certo, que lógico, né? Eu voltaria e continuaria a minha vida de boa, tranquilo. Então foi assim, eu sempre desejei ser, né? E aí eu entrei no seminário em 97, me apaixonei literalmente, e lá foram 8 anos de namoro. Ou seja, né, teologia e filosofia. Então, digo que para a gente chegar a ser padre, a gente estuda filosofia e teologia. São 2 universidades que a gente sai. Tá bom? E aí, em 2005, me ordenei sacerdote. E aqui estou nessa cidade de Matão. Passei por São Carlos, fiquei 4 anos lá. Começou em São Carlos? Comecei em São Carlos, o meu ministério sacerdotal. Fiquei 6 meses, né, de diácono, tá bom? Desde janeiro até agosto, porque eu me ordenei no dia 5 de agosto de 2005. E aí, em 2005, ao ser ordenado, né, eu continuei numa comunidade. E no dia 4 de fevereiro, de uma certa forma, a gente organizou, porque 4 de fevereiro é meu aniversário, né? E no 4 de fevereiro, na época, era Dom Joviano de Lima Júnior, que hoje está lá com Deus. Ele edificou a comunidade de São João Batista, a paróquia. Então, ali me tornei o primeiro pároco, né? Que foi no ano de 2006 que tornou-se paróquia. E ali fiquei até 2009. Até que chegou um momento, né? Uma transição aí necessária, com o padre Ferrari, que era da comunidade de Santa Cruz. O bispo Dom Sérgio Machado me convocou. Né? Aí, na época, eu lembro que eu disse a ele assim, olha, eu adorei, porque eu vou voltar para a minha cidade, né? Mas tudo bem? Ele falou, não há problema nenhum. Até porque minha formação religiosa também foi na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é na Vila Pereira, aqui. Então, era uma situação literalmente diferente, é um espaço muito grande. Sim. E aqui estou, não teve problema nenhum, e aqui estou aqui, nessa cidade maravilhosa, e com vocês aqui. Bacana. Tá bom? Sensacional. Uau! Bom, vamos entrar numa parte aqui bem específica, eu já passei por isso, inclusive, foi bem difícil para mim, eu compartilhei já isso aí bastante, principalmente com os meus irmãos aqui dentro, né? Mas a parte da crença de que para seguir Jesus a gente precisa, às vezes, ser pobre, que para seguir a Cristo a gente não pode ser próspero. O que o padre poderia orientar as pessoas que têm essa crença de que não tem, talvez, conjunção aí entre ter, no caso, aí, dinheiro e seguir Cristo, que não tem nada a ver uma coisa aí com a outra? Não, tem literalmente, né? Bom, primeiro que a gente precisa na nossa vida é colocar Cristo como centro da nossa vida. Sim. Ele é o Senhor da nossa vida. Porque senão, nós, quando começa a ganhar dinheiro, ou quando começa a trabalhar, ou desenvolver, como vocês estão, né, toda essa parte da engenharia, todo o escritório, toda essa evolução e transformação e formação e informação que vocês estão dando, se a gente não tiver uma sustentação em Cristo, em Deus, isso torna-se literalmente vazio, porque o dinheiro ele vai nos distanciando também de Deus, se você não tem uma meta primeira, que é o Senhor. Tá certo? Porque quanto mais a gente vai ganhando, quanto mais você vai ganhando dinheiro, mais você vai prosperando, você corre um grande risco de se distanciar de Deus. E aquilo passa a ser um foco literalmente essencial para as pessoas. Você acha que com dinheiro você tem poder, né? Exatamente. O dinheiro, ele é dentro da psicanálise, né? O dinheiro, ele é a questão exatamente de poder na dimensão da sexualidade. Entendi. Também. Sexualidade, né? Sexo e dinheiro é a dimensão de poder, tá certo? Bom, então dentro da Bíblia é o seguinte, não há problema a gente ter dinheiro, não há problema você ser rico, não há problema você se enriquecer, né? E não há problema de você evoluir cada vez mais no seu emprego e, consequentemente, isso lhe traz dinheiro, né? Que, infelizmente, a gente não vive sem ele. Não há como a gente viver, nem a igreja também sobrevive, tá certo? Agora, Jonas, a questão crucial é esse distanciamento. Começa a perceber que as pessoas, como o Tiago falou, começam a se sentir poderoso. Por quê? Eu consigo isso e isso. Aí ele consegue ter dinheiro, ele compra um carrão, compra isso. Nada disso é errado, nada disso é pecado. Você entende? O pecado é o distanciamento e o que você faz com o que você ganha. Por isso que Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha. Um buraco de agulha não é aquela agulha que a gente conhece. Sim, né? Sim. É uma construção que tem, né? Lá em Terra Santa, em Jerusalém, a gente vê muito disso. Do que um rico entrar no reino do céu. Por quê?
Porque quanto mais você vai tendo, e se Deus não é o centro, você tem mais dificuldades de se desprender daquilo que é poder. O dinheiro nos dá poder. Aí por isso que eu troco também essa dimensão do sexo, da sexualidade, de poder. Então aí corre um grande risco de não se afastar de Deus. E aí finaliza o seguinte: não há problema, temos que ter. O grande problema é o que você faz com o que você tem, com as riquezas com que você ganhou. Se Deus está no centro, ok. Entendendo? É que eu acho que gera confusão, que tem aquela passagem, né, do jovem rico, que ele pergunta, né, Sim. como que ele faz, ele fala, larga tudo e me segue, né? Mas era um caso específico para aquela ocasião do menino, né, que realmente ele sentiu no coração que não queria largar para seguir Jesus. Né? Exatamente, pensei nisso e você trouxe ela também, né? Quando Jesus, ele quer seguir Jesus, quer estar com Deus, e aí a gente pode dizer que não só o rico, nós não estamos, lembra o seguinte, a questão não é o apego. A questão é o apego. Porque nós podemos ter pobres ricos e nós podemos ter ricos pobres. Sim. Nós estamos falando de persona, de ego, de pessoa, de ser humano, né? E esse jovem rico, ele quis seguir Jesus. Talvez era aquela pessoa, ele não tem nome, porque representa cada um de nós. Sim. Porque possivelmente ele queria fazer uma média, talvez até se sentiu tocado em querer seguir Jesus Cristo. Mas quando Jesus diz do desprendimento de si a estar comigo, aí ele lembra do poder que ele tinha com o dinheiro. Sim. Aí fica difícil, para ele ficou difícil seguir Jesus Cristo. Perfeito. Boa lembrança. O padre, para entrar já no assunto aqui do tema do nosso podcast, como eu faço para implantar Deus na minha empresa, né? Como eu faço isso? A gente vê hoje em dia que o pessoal não deixa separado, né? Acho que Deus, Jesus é uma coisa, a empresa é outra, né? Então, como criar essa mentalidade aí para que sem, igual o padre falando, sem Cristo no centro nosso e da nossa empresa, né? É mais propício a dar errado. Né? Tá. Tiago, dentro da antropologia filosófica, o ser humano ele é formado por várias dimensões. Eu quero trazer aqui 4 dimensões da nossa formação, da nossa psique, do meu eu enquanto homem, enquanto ser humano. Tá? O trabalho, todo ser humano, é bom a gente entender a questão do trabalho e emprego. Todo ser humano, por essência, é trabalhador. Então, é a essência humana o trabalho. Ter o emprego é outra coisa. Né? Porque você pode ser remunerado. Por exemplo, o estudo é um trabalho e não tem remuneração. A dona de casa, a esposa, tem um trabalho e não tem remuneração. Então, é a dimensão do ser humano, o trabalho. Outra dimensão, não necessariamente nessa ordem, é religioso. A dimensão religiosa dentro do ser humano. O ser humano, por essência, ele é religioso. Ele tende ao transcendente. Agora, se é Cristo, se é Buda, se é o Espiritismo, aí é uma outra relação. Né? Outra relação da pessoa. Mas o ser humano, por si mesmo, é religioso. Busca religiosidade na sua vida. Né? Nós somos cristãos, somos católicos, pertencemos a uma mesma igreja, uma mesma família, nós 3 aqui, tem o Du também, que faz parte com a gente, que é da equipe de vocês. Né? Então, nós temos também, segunda, a terceira é a família. Sim. Nós somos família. E quando nós não damos atenção à família, principalmente, essas 4 dimensões, pelo menos essas 4 dimensões a gente tem que dar conta, de verdade. Se nós não tomarmos posse da nossa família e saber a qual eu pertenço, eu costumo dizer assim, a família tem a minha cara. Eu sei que temos dificuldades nas famílias, mas a família tem a minha cara, porque eu moro ali, eu estou ali. E a 4ª dimensão é o lúdico, porque o lúdico é o lazer. Não só uma viagem para fora do país, não só uma viagem dentro do país, mas situações de lúdico, de prazer, de divertimento. Tá bom? Então, assim, o grande risco que se corre é a tendência com a qual você está buscando esse religioso na sua vida. Então, assim, para implantar Deus dentro do seu trabalho, primeira coisa, você tem que estar apaixonado por Ele. Né? Porque não é aquilo que Jesus faz. A multidão busca o que Jesus faz. Né? E a salvação está naquele que sai da multidão e o segue. Então, a partir do momento que você também tem essa relação com Cristo, com Deus, é muito fácil. Você implantar, você mostrar que é religioso, você pôr isso na sua empresa, você pôr isso nos seus negócios, a Deus em cima de tudo.
entendeu? Sem ter vergonha nenhuma, né? Eu vou dizer assim para vocês o seguinte, essa semana eu saí com um grupo também, nós fomos a um lugar aí, uma pizzaria, né? E às vezes a gente tem vergonha, principalmente o cristão, acho, né? Em qualquer parte do mundo, demonstre e fale que você é cristão. Por exemplo, você vai num restaurante, faça a sua oração. Né? E lá a gente rezou. Eu falei, olha, nós vamos rezar. Nós estávamos numa pizzaria, nós fizemos o sinal da cruz, e lá a gente rezou, né? Ali para nós, agradecendo aquele momento. Então, assim, coloque Deus na sua vida, e o mais que você espera, tudo acontecerá. Então, tudo parte de uma decisão em Cristo. Aí fica mais fácil na empresa, no trabalho, no emprego. É legal, o padre falou que não adianta o cara querer da boca para fora, né? Querer implantar isso. Primeiro ele tem que viver, né? Isso daí, depois, consequentemente, né? Isso transparece no serviço dele. Bacana. Sem dúvida. Ô padre, tem alguma passagem bíblica sobre empreendedorismo que o padre gosta mais para poder citar? Tem sim. Olha, eu trouxe algumas aqui, certo? Eu vou só citar umas, depois eu vou ler algumas, tá bom? A gente tem lá, vou pegar minha folhinha aqui, ó, trouxe uma folhinha aqui. Ó. A gente tem lá em Colossenses, tá certo? Que fala que a gente tem que fazer tudo de coração. Depois nós temos em Filipenses 2, que nos fala para que a gente faça sem queixas e discussões, não significa que é para a gente ser passivo, né? E esse que é bem importante, que vem da pergunta anterior, que está lá em Provérbios, né? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Né? Essa é muito bacana. A gente tem 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3, tá bom? Temos em Tessalonicenses capítulo 4 também, que diz: esforce-se para uma vida mais tranquila. Tá? E tem aqui, que eu trouxe aqui para a gente, que também está aqui na Bíblia, tá certo? Que eu quero ler para vocês. Posso? A gente tem um tempinho? Opa! Tá? Eu não vou fazer uma exegese, ou seja, eu não vou fazer uma reflexão... Eu não vou fazer uma reflexão homilética totalmente, não. Mas aqui para a gente saber o seguinte. Dessa aqui, que é muito interessante, eu vou pegar essa aqui, é do Antigo Testamento, que diz assim, ó, que vem ao encontro também do que nós estávamos falando de acúmulos de riqueza. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho, não tinha irmão. Né? Trabalhava sem parar, sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Vejam, ele tinha tudo, embora não tinha parentes, mas ele tinha tudo o que ele precisava. Né? Não sei se naquela época tinha, mas se ele quisesse comer o caviar, que é bom e barato, né? Tá certo? Né? Ele comia, porque tinha riqueza. E ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. Um trabalho, por demais, ingrato. Está lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8. Então, vamos entender um pouquinho assim, quer dizer, o acúmulo. Então, ele acumulava a riqueza. Né? O problema não está em você tornar-se rico, né? Porque você também pode se tornar mesquinho, tá certo? E a gente sempre ouve isso, né? Você pode ter o pobre que é rico sempre vai ter esse espírito de pobreza nele mesmo, né? Tá certo? Porque se você não for, você vai ter essa mentalidade. De repente você acorda com R$1 e de repente você acorda com milhões, né? Ou pelo menos 1 milhão na sua conta, né? Diante do seu trabalho. Aí vem aquela dimensão do aceitar Jesus Cristo. Então, assim, esse coitado pode ser literalmente um de nós, porque trabalhou tanto, ele deixou de ver o lúdico, que eu estava dizendo, tá certo? E, ao mesmo tempo, ele só trabalhava e esqueceu de viver junto com as pessoas, até mesmo dentro dele. Claro que a Bíblia fala que ele não tinha irmão e não tinha filhos, mas, com certeza, ele tinha parentes. Né? Então, assim, esse é o grande risco que a gente corre, né? De que o dinheiro seja o senhor da nossa vida. A outra passagem que diz, não devemos, ou você escolhe a vida, não podemos viver, adorar dois senhores, né? Ou você, o que quer dizer essa passagem bíblica? Um senhor é Deus, o nosso Deus, e o outro senhor, veja, na dimensão religiosa, é Deus, o cristão, e a outra dimensão que também é religiosa é o poder do dinheiro. Então essa passagem bíblica está dizendo exatamente isso, né? Então eu ilustro essa e uma outra do Novo Testamento, para a gente não só ficar com o Antigo Testamento. Vamos ver aqui aonde que está, que o padre tinha aqui anotado, tá certo? Isso. Essa vai falar para nós de planejamento,
né? Vocês, principalmente, todos nós, desde que você vai organizar a sua casa e o trabalho de vocês, é bem focado no trabalho de vocês, que Jesus diz assim, está lá em Lucas, capítulo 14, e versículos 28 a 30, tá bom? É maior, mas eu vou ler até 2 versículos. É Jesus dizendo para as pessoas que traz a renúncia de bens e planejamento, essa renúncia de bens. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular e ponderar se tem algum gasto antes de terminar? Uma pergunta aqui. Não acontece que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar de você, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Né? E aí, lá no finalzinho, ele diz, o último versículo, ele diz assim, do contrário, enquanto o outro ainda está longe, ele diz assim, igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo a que possui, não pode ser meu discípulo. Daquilo que nós estamos falando. Não é que eu volto a dizer o seguinte, o problema não é o dinheiro, o problema é com o que você faz com ele. O poder. Você pode fazer com que as pessoas sejam submissas a você, eu sou patrão, eu mando, eu estou pagando, trago o que eu quero, faça isso. Essa sensação que tem a relação da psicanálise com o sexo, com a sexualidade. Né? E essa passagem eu gosto muito porque ele fala de planejamento. É você que quer construir a sua casa, quer construir aí, né, o seu salão de empresa, a sua empresa, né? Claro que tem que buscar vocês, né? Sem dúvida. Isso aí. Né? São dúvida, né? Não há como você construir, não ter planejamento, se não for aqui com a nossa equipe, né? A Trindade Santa, o grupo de 3, né? Tá certo? O Thiago, o Jonas e o Eduardo, né? Não tem como, tem que vir aqui, senão não vai dar certo, né? Então tem que planejar, porque senão você pode começar a construir e não conseguir. Então, falta de planejamento, tá certo? Então, é isso que Deus também vem dizer para a gente. Então, eu trouxe essas 2 passagens. Não, tá bom? Muito bom. Essa passagem aí eu tenho até ela meio decorada, porque faz justamente o nosso serviço aqui, né? Sim. A gente vê o grande erro aí das pessoas é começar uma casa sem saber quanto vai custar, né? Ou imagina que vai ter um custo, mas não procura fazer esse planejamento. E é exatamente. Aí acaba a frustração, né? Porque seria um sonho a casa da pessoa, mas ele não vai acabar e passa a ser uma frustração. Vida. Um sonho vira uma frustração. Exatamente. Ô padre, os tempos de hoje a gente escuta muito falar em guerra espiritual, né? Que a gente está vivendo isso e tal. E às vezes a gente vê as pessoas comentando, se eu implantar a espiritualidade, a religiosidade no meu negócio, eu vou entrar nesse meio de guerra espiritual e tal. Então, padre, conta um pouco para a gente como que funciona isso. Né? Tá. Bom, às vezes as pessoas sempre falam de guerra espiritual, falando principalmente do demônio. Né? E, claro, o demônio existe, ele é fato, ele é um anjo que se revoltou contra Deus, que era chamado Lúcifer, que era o anjo o mais forte, Deus deu para ele o poder. Né? Quer conhecer alguém que deu poder? Tudo volta ao poder. Exatamente. Então ele tem um poder muito grande, mas ele é criatura. Né? Então o demônio, ele é o nosso inimigo. Ele existe. Só não podemos subestimá-lo. Então, assim, nunca subestime o seu inimigo, mas não deixe ele lhe causar medo. O demônio existe, mas ele é poderoso, mais do que a gente. Então, assim, com o nosso batismo, nós recebemos de Deus de uma forma que comprova em nós, como sela em nós, como se fosse uma grande tatuagem que não sai nunca mais. Ele coloca para nós, ele dá para nós o munus de profeta, sacerdote e rei. Tá bom? Então nós temos essa forma que é na dimensão da evangelização. Ou seja, às vezes as pessoas elas saem correndo em busca de demônio. Tá com uma dor de barriga, é demônio. Né? Tá com dor de barriga, é o demônio de dor de barriga. As coisas não estão dando certo, é o demônio. Certo? Então, assim, tudo a gente coloca o demônio. Eu costumo dizer o seguinte, o demônio tem muito mais o que fazer do que ficar te dando uma dorzinha de barriga. Né? Principalmente. Né? Então, por isso que é tudo demônio, porque é muito mais fácil a gente responsabilizar o outro daquilo que é responsabilidade minha. Legal.
Não é? Quem fez isso? A culpa foi o Jonas. Não foi o Jonas. Mas qual que é a sua parcela? Né? Então, eu não posso culpar o outro, né, em prol daquilo que é responsabilidade minha. Tá certo? Deus nos dá esse poder. Então, assim, às vezes as pessoas querem tirar o demônio de si. Ele pode desistir, né? Claro, ele vai entrar, ok, né? E não é qualquer padre que pode fazer isso. Infelizmente, não é qualquer padre, por exemplo, tem que ter um dom. Eu não tenho um dom. Se alguém tiver assim possuído, que é muito raro, né? A gente consegue, mas isso aí é um treinamento. Isso existe mesmo, né? Que a gente vê. Existe. Não com toda essa. Pessoa possuída. Porque assim, o demônio ele é muito sutil, ele é bonito, né? Se você quer o demônio de uma forma de uma mulher, ele vai ser. O demônio tem a escolha do freguês, entendendo? E a questão dele não é tomar a gente para ele. Imagina que ele vai querer eu todo problemático, todo esquisito, né? Ele não quer, entendeu? Ele quer brincar com a gente. Então o que acontece? Ele nos fere para que ele faça com que a gente se afaste de Deus. O demônio, ele cria em nós, como fez em Adão e Eva, a dúvida de que a gente não precisa dele. Então, quando as pessoas tomam posse disso, ela se afasta de Deus, aí fere o coração de Deus. Então, ele quer ferir a Deus e não ter a gente. Então, quando ele ocupou, é como assim, ele mastigou, depois ele joga fora. É a mesma coisa você querer uma criança chorando, ele não quer saber da gente. Ele quer ferir sempre mais o coração de Deus. Vamos chegar lá na sua pergunta. Né? E aí o seguinte, que eu estava dizendo, todos nós temos o poder do exorcismo. Ai, padre, tira o demônio de mim. Tem o poder de exorcismo. É só não deixar a porta aberta. É só você munir de oração, não deixar a porta aberta da sua casa, da sua vida. Porque o dinheiro e todas as orgias que vêm ao encontro disso, lembram que dinheiro está sempre relacionado com dimensão de sexual, entendendo? Pode, com certeza, nos afastar de Deus. E nós, ao afastar de Deus e deixar a porta aberta, entendeu? Né? O demônio entra. Então, fecha a porta. Reze. Tome posse disso. Então, assim, a luta espiritual tem que avaliar muito essa dimensão religiosa ou psicológica também. Né? Quando a gente está a gente fala com Deus, seria uma vida ativa, né? Os problemas eles vão até aumentar, porque conforme a gente vai crescendo, vai acontecendo os problemas. Só que, lembre-se, se você tem do seu lado e contigo, fortalecido na palavra de Deus, juntamente com uma comunidade, seja qual sua denominação religiosa, essas lutas, essas batalhas, principalmente com o demônio, né? Não é todo mundo, não. Lembra o seguinte, o demônio tem mais o que fazer. Muitas vezes são neuroses nossas do que própria uma ação de um demônio. Deu errado aqui na engenharia. Não sei o quê. Né? Porque às vezes as pessoas até falam, vamos chamar um padre para abençoar. Ok, tudo bem. Né? Mas assim, o padre vem, abençoa, te dá um presente. Como é que você está usando? O padre vem, você continua com a porta aberta? Né? Então, assim, o demônio também entra naquela situação. É isso que ele quer. O demônio também tem a dimensão do prazer, que é na dimensão do dinheiro. E aí é onde ele toma ele vai destruindo na pessoa a paixão de Jesus. Lembra que a gente disse? O grande risco é, se você não tem o Senhor na sua vida, uma vida, e se dedica a isso, entendeu? Porque às vezes não adianta você ir na missa, no nosso caso, e ficar pensando no trabalho. Sim. Não tem como também você deixar o trabalho fora da missa. Mas naquele momento o protagonismo é a religião. E implantar isso na empresa vem daquilo da sua paixão por Jesus Cristo. Né? E aí você vai implantar, aí você vai viver a sua fé. A gente tem aqui na cidade de Matão, inclusive vocês, né, que vive essa realidade. Eu sou católico, eu sou religioso, né, a sua denominação religiosa, e isso está impregnado no nosso trabalho. Entendeu? E aí a gente tem mais força para vencer as batalhas. Deus nunca vai poupar a gente daquilo que nós escolhemos e tem consequência. Sim. Às vezes a gente diz assim, Deus está me provando, estou tendo provação. Deus não precisa nos provar. Entendi. A situação que acontece ali é consequência das nossas escolhas. Entendeu? E Deus estará sempre com a gente. Eu acho que eu peguei duas chaves aí, né? O jeito, então, de se blindar para isso daí seria através da oração, né? A sua intimidade ali com Deus, né? Para não deixar a porta aberta. E o segundo aí, sempre vai ter desafios, né? Porém, quando você está com Deus, acho que o fardo fica um pouco mais leve, né? Exatamente, Tiagão, é isso aí. Isso aí. E vamos... Uma dúvida que eu acho que muita gente tem, eu também acho que já tive. Quando a gente quer tomar uma decisão,
a gente busca às vezes para a empresa, né? A gente quer tomar uma decisão, a gente busca a ajuda de Deus, mas a maioria das pessoas acho que não consegue se conectar, né? Como que uma dica que o padre poderia dar para a pessoa se conectar para ter uma resposta? Como eu sei quando foi Deus mesmo. Como que foi Deus que falou isso aqui para mim? Ó, tô bem comigo, tenho medo de esquecer assim. Tem uma música assim, ó. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me mandar. É a persistência. Nós temos que saber ouvir a voz de Deus. É como dizer assim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que no meu negócio, na minha vida, eu preciso dessa situação. É isso que eu estou enxergando. Tá certo? Bom, nós precisamos, sei lá, comprar, adquirir talvez um outro espaço, embora esse é excelente, mas a gente precisa ocupar outro espaço para o nosso escritório. Vamos rezar. Ah, Deus... Não, o Senhor não me respondeu. Na minha vida, eu já tive coisas em que eu tinha certeza que era aquilo que queria e que ia dar certo. E aí eu comecei a rezar. Senhor, tu sabes que eu preciso. E tenho tempo corrido. Só que ele não me respondia. Eu não conseguia ouvir e sentir a presença dele para aquela situação. Passou-se um dia, passou-se 2 dias, passou-se uma semana. E a pessoa, padre, precisa... Deus ainda não me respondeu. Deus ainda não me respondeu, não falou comigo. Até que em um determinado momento, né, e veja bem, tinha passado uma semana já daquilo que eu havia pedido, e depois tive uma resposta. Né, diante daquela situação em qual eu pedia, né, Deus me deu uma resposta e eu pude olhar para isso, que não era para eu fazer aquele negócio, aquela situação, porque Ele me mostrou uma outra realidade. Não posso dizer assim porque envolve também outras pessoas aqui, né, também. E Ele me mostrou outra realidade. Aquilo que eu queria, que eu tinha certeza que ia ser bom tanto para mim e para minha família, Deus me apontou uma outra situação e me fez enxergar. Então, assim, é igual pai e mãe. Aquilo que o filho quer não é o necessário para ele. Então, assim, nós temos que buscar aprender a voz de Deus e com paciência. Entendi. Não é o seu tempo, né? É o tempo dele. Então, espera, é bem aquilo que a gente começou. Eu não saio daqui. E vai acontecer naturalmente. Entendeu? Não é que você vai ouvir voz, uma coisa. Isso que eu ia perguntar. Não. Como Deus comunica? É sonhos? É sentimento? É Sim. voz? Né? A gente chama da nossa voz da consciência. Tá. A gente fala conosco mesmo. Não é fantasma, não é espírito, respeitando todas as realidades aqui, né? Mas a gente já parou e já pensou, estou conversando com os meus pensamentos. Né? Então, às vezes você fala sozinho. A gente só tem que tomar muito cuidado para não falar muito, as pessoas veem, a gente fica achando que está meio doido. Né? Mas a gente fala sozinho com a gente mesmo. Né? Quem não fala isso? É necessário, é humano. Então, assim, o Espírito nos age dessa forma, principalmente com os nossos pensamentos. E a ação de Deus, ele vem através de uma pessoa, através da comunidade, através do amigo, de alguma forma. No Antigo Testamento, a forma de Deus falar era através dos fenômenos da natureza, através de sonhos e através da voz. Era assim que eles sentiam a presença de Deus. Com Jesus, isso tudo muda. Por quê? Jesus é o primeiro e único intercessor junto ao Pai. Né? Então, Jesus é esse cordeiro que deu. Então, o nosso diálogo, a nossa fala é com Ele. E Ele nos dá as respostas. Né? Tão pouco, mesmo que parecido. A gente sente isso a partir daquilo que eu te falei, né? Do pensamento, a gente começa a conversar, a gente pode ter um insight, a gente tem que rezar em cima disso. De repente, vem uma pessoa que vem e nos fala, né? Deus sempre vai enviar para a gente. E muitas vezes o livramento que Deus nos faz é para não deixar a gente cair no ridículo. Já aconteceu várias vezes comigo. Fiquei puto da vida, né, com algumas situações. Rapaz. Mas, Senhor, isso é ótimo para a comunidade, o Senhor não está vendo? E a gente não tem a paciência. Entendendo? Mas aí Deus mostra uma outra realidade, aí você vê que aquilo que você tentou fazer, que eu já falei, tudo bem, o Senhor quer que eu faça essa coisa, eu faço. Né? E eu vi que deu muito mais sucesso diante daquilo. Então, assim, é esperar ouvir a voz de Deus, e Ele vai falar para você, Tiago, das mais variadas formas. Vem. Cai como uma luva. Como a gente sempre diz assim, não há nada que seja encoberto neste mundo. Né? E a situação vem sempre de bandeja para a gente. Né? Então, assim, é a ação de Deus para a gente também. Entendi. Ô, padre, existe uma maneira certa de rezar, de orar, né?
Para quem aí nosso podcast está tocando, que não tem esse hábito ainda, né? Como começar a fazer isso? Bora lá então, né? Eu vou usar essa comparação. A gente tem que fazer exercício espiritual. Temos que fazer exercício sempre, físico. Bom, por que a gente vai à academia? Né? A gente vai à academia... Aí o padre é malhado aqui, viu, gente? A gente tenta ser sempre slim, né? Para manter-se a forma. Né? Quando a gente vai à academia e começa, os nossos músculos estão assim meio que atrofiados. Né? Quando a gente começa a exercer a função, por exemplo, da musculação, os nossos músculos começam, por exemplo, a sair do comodismo e entrar na linha. Isso dói, é cansativo, machuca, você não quer voltar mais, né? Mas você vê que aquilo está dando resultado. Eu vou na academia porque está dando resultado. E é uma questão de persistência. E aí você vai vendo a dimensão da definição. Às vezes você vai lá no momento, vai te ajudar no emagrecimento, depois disso, uma definição, ok? O exercício físico, eu comparo com exercício espiritual. Às vezes é cansativo, às vezes você não está afim. Né? Lembra-se que os nossos músculos espirituais também estão assim. Então, aí, quando ele vai tomando a forma, vai se tornando, né, e vai dando a forma em nós, isso dói, isso é cansativo, eu não quero mais. Precisa sempre da persistência. Por que eu vou à igreja? Né? Ou por que eu vou aí no seu culto, etc. Né? Por que eu faço o exercício? Né? Porque espiritual, porque aquilo vai me dar resultado. Quando eu coloco na minha mente, no meu coração, de que o exercício, a espiritualidade tem resultado, eu não desisto. Então, como que é? A igreja tem para nós as nossas orações. Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, o Credo, né? E muitas orações. Orações pensadas pelos santos padres, que nos falam de Deus, nos traz uma dimensão teológica, principalmente o Credo, o Creio, ele resume toda a nossa fé. Toda a nossa fé. Então, assim, é uma forma de entrarmos e entendermos o que a igreja nos ensina. Uma outra forma, né, e que uma não descarta a outra, eu creio muito que a oração do coração é a que toca, e quando nós falamos do coração, né, então você está dormindo, acordou, abriu o olho, já agradeço. Senhor, obrigado por estar vivo. Obrigado por começar mais um dia. Vamos comigo nesse dia? Vamos lá? Né? Você já está tendo essa intimidade com Ele. Senhor, eu tenho que decidir hoje determinada situação. O que o Senhor me inspira? Né? E abrir de coração. Senhor, eu estou ruim, estou mal, estou passando por isso, estou na dúvida. É essa conversa. Então, assim, essa oração, às vezes as pessoas falam assim, orar e rezar, são termos, né? Mas é a forma de como lembrar que a oração toca o coração de Deus. Então, é o seguinte, Tiago e Jonas, rezarmos as orações que a igreja nos dá, que são orações de doutrina, de conhecimento, que toca o nosso coração. Por exemplo, como é que eu posso rezar um Pai Nosso pedindo para que Deus perdoa e eu perdoo o outro? Né? Então tem ensinamento aí. Sim. E a oração com diálogo com Ele. Nós podemos brigar com Deus, nós podemos ficar de mal com Deus, nós podemos ficar dias sem falar com Ele, não tem problema nenhum. Quando nós temos essa relação, né? E Ele vai sempre responder. E uma coisa, finalizo para dizer assim também, né? Em momentos de provação, lembra que provação não é Deus que dá. Né? Nossos atos. Sim. Isso. Deus está me provando. Por exemplo, eu não preciso quebrar, que nem vou pegar a sua filha. O papai Tiago vai quebrar o seu bracinho para você saber o que eu te amo. Vai doer um pouquinho, mas é preciso. Você não precisa quebrar o braço da sua filha para dizer o que você ama, né? Ou para ver se ela te ama. Então Deus não precisa nos dar uma coisa difícil para a gente ser testado, né? Não precisa disso. Né? Então, assim, nesse sentido, quando nós realmente permitimos e colocamos e temos essa intimidade com Ele, tudo fica mais fácil. As pessoas costumam dizer assim, Padre, reza por mim que o senhor é mais íntimo com Deus. Tá bom, eu tenho, né? Mas se eu também não manter essa intimidade, veja bem, uma coisa que eu sempre peço para Deus, né? Rezo sempre para que eu também não seja funcionário do sagrado. Para que a gente não viva em função, como se fosse um funcionário daquilo que é meu exercício de ministério. Né? Porque eu posso executar muito bem o que eu faço, e faço. Celebro da mesma forma, se tem 10, se tem 10 mil. Da mesma forma, com o mesmo entusiasmo. Né? Mas se eu não tiver a minha intimidade com Deus, se eu não estiver lá no meu quarto, se eu não estiver lá na minha capela que eu tenho na minha casa, e rezar, não se mantém na vida. Ô, Padre, é que a gente sempre vê, né? O pessoal fala... quer rezar, quer usar palavras bonitas e tal.
Acho que tem até a passagem em Mateus 6,6, fala sobre ajoelhar no quarto sozinho e rezar, né? O ajoelhar tem algum significado? Sei lá, toca mais Deus por isso? Com certeza. Se a gente quer, estou até ultimamente dizendo isso. Se você quer permanecer de pé, tem os joelhos dobrados. Né? Não é o sentido do gesto. É claro que cada gesto que a gente tem um grande significado. Braços, mãos postas, vênias, né? Estar ajoelhado é um momento de você reconhecer a grandiosidade de Deus e a sua pequenez. Se humilhar embaixo isso, né? E esse humilhar, Tiago, é no sentido, né, de você sentir que Deus é poderoso e você não é nada. E somos, na verdade a gente é. Né? Mas no sentido de me humilhar, de ver que Deus é grande. E essa grandiosidade não me tira do seu amor. Então, joelhos dobrados é sinal de súplica, né? De súplica, de desejo, de convicção no Senhor. E remeter-se a Ele como teu Senhor. Entendi. Muito bom. Muito bom. Até vi mesmo, tinha uma... Eu recebi um vídeo recentemente que falava da posição, que tem glândulas, pessoal que estuda neurociência, né? Que tem a glândula pineal e tem alguns gestos que a gente faz como ajoelhar, quando a gente só junta as mãos assim, já ativa. Essa glândula que ela é ativada no momento que você está fazendo uma oração, que você está reconhecendo ali, falando com Deus, essa glândula também é ativada. Então, tem alguns gestos que a gente faz desse de oração que ativam também. Achei bem bacana. Legal. Interessante, é bem por aí mesmo. Mas, vamos lá. Aqui, gente, o garoto aqui é psicanalista também, não é só padre. Misericórdia. Aqui a conversa é um pouco mais complicada aqui. Misericórdia, Mas, isso enfim, aí. padre, gostaria de saber, assim, para o pessoal que não sabe, o que trata, né, na psicanálise. Sem problema. Sempre trava a língua. O que trata, né, e como o senhor linka isso na religião também, né, no trabalho do padre como sacerdote. Tá, ok, muito bem. Bom, eu sou apaixonado pela área humana, ciência humana, né? Sempre fui bom em exatas, mas nunca foi excelente necessário para caminhar em alguma coisa. Daí, por isso que eu sou padre até. né? Mas a psicologia sempre foi um grande desejo meu. Isso tem tudo a ver com o nosso trabalho também de padre. Né? Mas, com o passar do tempo, eu fui me apaixonando por um outro caminho. A psicanálise foi desenvolvida por Freud, né? Ele trouxe essa grande sacada para a realidade junto com seus pacientes. Ele percebeu que nem todos os pacientes a qual ele cuidava, ele era um neurologista, né? Era problema de loucura, mas sim desequilíbrios emocionais. Né? E aí ele começa a estudar tudo isso. E aí ele começa a perceber, né, que nós somos formados por 3 coisinhas. Não são coisas estanques, como se fosse uma prateleirinha, mas é o inconsciente, pré-consciente e o consciente. Vamos imaginar uma árvore. Tá? O consciente, de uma forma tranquila para que todos entendam. Então, o consciente seria a árvore que a gente consegue enxergar. Então, eu tenho ciência disso. Tá bom? O nosso pré-consciente é como que a terra, o solo. É aquilo que o meu consciente consegue acessar. Por exemplo, o que você comeu sábado? A gente pode demorar, você vai conseguir acessar, está lá no seu pré-consciente. O inconsciente é como se fosse a raiz. Ou um iceberg, por exemplo. Né? Seria que estava lá no mar, mas estou usando o exemplo da árvore. Tá bom? De repente, essa árvore começa a adoecer. Aí você faz tudo o que é possível, conscientemente. Né? Você aduba, você faz isso, e a árvore começa a adoecer. O que nós vamos fazer? De tudo que a gente tentou, a gente precisa ver o que está acontecendo. Então, vamos ver o que está acontecendo na raiz? Então, que para acessar o inconsciente, né, para acessar a raiz, você precisa cavocar. Né? Dentro da psicanálise, certas emoções com as quais a gente esteja vivendo, que ele teve essa grande sacada, que está desde a nossa fecundação, desde a nossa formação, desde a nossa infância, né, que repercute. Porque muitas vezes nós trazemos, por exemplo, o Joninhas, né, que briga com o Jonas adulto. Né, situações, lembrando que a psicanálise não é só as coisas lá, mas é todo um link, porque a partir do momento que a gente nasce e a gente está neste mundo, os 7 primeiros anos eles são essenciais para a vida
né, do ser humano. Ali a gente, aos 7 anos de idade, a pessoa já está formada. Eu costumo brincar assim. É como você ter uma casa e você tem tudo, um sofazinho, uma caminha, tudo necessário no diminutivo. E a partir dos 7 anos isso vai se crescendo mais. Né? Como assim, 7 anos, o ser humano já está pronto e recebe totalmente a influência de fora. A dimensão do nosso caráter, a dimensão da nossa inteligência, a dimensão da nossa personalidade como um todo, passa por a influência externa. Tá certo? Caráter e inteligência é algo que nunca muda. Ou você tem caráter, ou você tem um péssimo caráter. Né? A inteligência, ela também é aquilo de seu, você não adquire. Não adquire. Ou você tem pouca. Por exemplo, tem pessoas que você fala 1000 vezes e não aprende. Né? Então, isso não muda. As outras coisas da nossa personalidade, a gente pode ir mudando também. Mas comportamento também não se muda. Né? Bom, enfim. Então, assim, eu sempre fui apaixonado e aí, a partir disso, eu encontrei a psicanálise. Eu fiz a psicanálise no Instituto Carlos Mussato, que é aqui em Ribeirão. Né? Terminei e já está indo para 2 anos. Né? Dia 26 de fevereiro, eu comecei a clinicar do ano passado. Né? E aí atender as pessoas. Qual a diferença? Né? Então, e como linkar? Bom, tem tudo a ver. Quando as pessoas iam fazer direção espiritual, né, em certas situações, como padre, eu atendo há 18 anos, sou formado há 18 anos, sou padre há 18 anos. Né? A gente sempre vê a graça de Deus. Por isso que o sacramento da reconciliação é um sacramento de cura. Porque é onde você vai vomitar, desculpa dizer esse verbo, aos pés do Senhor ali no sacerdote. Mas não é algo que o padre acompanha. Eu até mesmo sempre dizia, caminhe por aqui, porque tanto eu como padre, e principalmente como psicanalista, a gente tem que ouvir e fazer algumas interferências. Ou no sentido apontar, não apontar o que a pessoa faz, mas o questionamento. A função de um padre e a função de psicanalista diante da pessoa, né, o questionamento a partir daquilo que ela traz, tá certo? Né? Eu não posso dizer, olha, mesmo que eu tento de tudo, né, eu não posso dizer assim, olha, então para você caminhar bem, tome essa água. Não, é você que tem que perceber. Por quê? Quando eu consigo acessar o meu inconsciente. O que é a dimensão da psicanálise? É um método investigativo que busca tornar consciente o inconsciente. Então, se eu conseguir acessar lá no meu consciente que o problema que eu tenho é porque, vamos supor, o problema que eu tenho assim deixa eu citar aqui um exemplo, de rejeição, por exemplo. Né? No caminhar, a pessoa ela pode perceber que, por exemplo, ela foi rejeitada desde quando a mãe ficou grávida. Já não precisaria ter ficado grávida, eu não quero esse bebê. Eu posso viver isso registra no nosso inconsciente. Um aborto, a mãe que queria fazer muito aborto, uma pessoa a criança que foi muito agredida, até mesmo dentro do ventre, ela traz consigo isso dentro. Aí ela pode ter, por exemplo, uma dimensão na sua personalidade de rejeição, de complexo de inferioridade. Sem ela estar sabendo. Sem estar sabendo. Né? Sentir que é um peso para a família, porque às vezes a família ficou até pobre ou ficou difícil quando ela chegou. Né? Então, assim, há N situações com as quais a gente pode acessar no decorrer de uma psicanálise. E na direção espiritual, a gente percebia, só que de forma clínica, eu não tinha. Não é? Por isso que a gente tentava pedir para as pessoas, olha, caminhe isso na sua relação e tenta voltar aqui um mês para a gente ver como que está. As pessoas nunca voltaram. É raro as pessoas que voltavam para poder partilhar com o padre aquele drama, aquela situação. Com a psicanálise, eu reservei apenas 2 dias. Eu atendo das 8 às 8 da noite, às 8 da manhã, às 8, graças a Deus. Né? Já passaram várias pessoas também e a gente está com uma clientela boa também. Né? E ali a gente vê a dimensão da pobreza humana, a graça de Deus, e aquilo com que a dimensão da psicanálise, que não há como separar a psicanálise e religião, né? Aquilo como padre a gente pode fazer, porque aí eu acompanho a pessoa semanal. Sim. Entendendo? Semanal a gente acompanha a pessoa, e aí a pessoa vai tendo essa evolução dentro do seu eu. E trata também a parte de falar desbloqueio, porque é a forma que eu vejo e aprendi. Mas, enfim, tem essa questão. Eu acho uma trava que eu tenho, por exemplo, aí que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Vamos falar aí. A pessoa morre de vontade de palestrar, mas morre de vergonha de subir num palco. Provavelmente ela teve alguma
coisa na infância aí que bloqueou ela de alguma forma. Suponhamos que eu vou lá, a gente descobre isso, consegue tratar isso para não passar mais por isso? Para eu conseguir, vamos falar do palco, para eu conseguir subir no palco e falar? Tá. Então, tudo isso vem da nossa personalidade, Jonas. Às vezes, vamos supor, há crianças que são extrovertidas e introvertidas. Sim. Né? Eu acredito, embora as pessoas não acreditam, né, e não preciso provar tanto, né, embora eu seja muito extrovertido, eu acho que eu já nasci assim extrovertido, mas está em mim a relação da timidez. Eu sou tímido mesmo diante das situações, entendendo? Mas assim, eu sou uma pessoa extrovertida, na verdade. Né? Desde pequeno, por exemplo, para você ver, lá com 4, 5 aninhos, né, lá no Paraná, eu já participava de campeonatos de canto, de interpretações, de teatro, etc. e tal, né? Mesmo tendo essa dimensão em mim da timidez e outras situações também que eu descobri fazendo a minha análise, né? Então, assim, pode ser sim, mas aí, trazendo o caso seu, eu não posso literalmente afirmar, né? Mas pode ter muita ligação com a sua vida como um todo, como também pode não ser, por exemplo, a sua vocação, mas que você possa buscar treinamento. Entendeu? Entendeu? Digo um caso isolado. Caso isolado, a gente está colocando um caso verdadeiro, né? Mas enfim, se vamos supor que foi lá e achou, o padre fazendo a psicanálise, fez a análise, achou que tem o bloqueio. Aí consegue, com tratamento, com acompanhamento. Com certeza. Porque é o seguinte, a psicanálise, Freud trabalha assim, a terapia, é a associação livre. É o paciente que conduz. De repente, o paciente veio e contou isso que você falou numa semana. Sim. Na outra semana, ele conta outra coisa. Se no caminhar da análise, a gente encontrar lá, de pequeno, essa dimensão, de repente... Vou dar um exemplo. De repente, era uma criança que sempre... O pai falava, cala a boca, fica quieto. Você não pode abrir a boca. É conversa de adulto. Para isso. Pode estar muito, muito fortalecido isso. Ela pode ter criado uma criança... submissa, uma criança que seja incapaz, uma criança que não pode falar em público. Então, tem muito a ser. Quando vem e descobre, percebe que lá na minha infância, aí você traz para a sua ciência. Então, você tem ciência agora do teu problema, da sua emoção. E aí, com a ciência, no sentido do consciente, vem a cura. Então, psicanálise também é um processo de cura. A fala nos cura. Entendendo? E aí você vai poder trabalhar isso, ou a pessoa vai poder trabalhar essa questão, por exemplo, da timidez, de querer falar em público, de interpretar, sim. Entendeu? Muito bom. E aí vai trabalhando dentro da psicanálise isso aí. Bacana. É show de bola. Muito bom. Pessoal, dar um recadinho aqui para vocês, para conseguirmos alcançar mais pessoas com esse conteúdo relevante que vocês estão vendo aqui. Estamos contando com algumas parcerias aí, alguns parceiros que acreditam aqui na nossa missão, que é tornar a vida do empreendedor mais fácil aí, e menos difícil, né? É lógico. E o parceiro desse episódio é a Lopes Odontologia, localizado na cidade de Matão, aqui no interior de São Paulo. Você sabia que um sorriso pode aumentar a autoestima de uma pessoa? Com toda certeza, nosso cartão de visita. Então, pode até tirar uma pessoa da depressão por aumentar essa autoestima através do sorriso. E a Lopes Odontologia cuida do seu sorriso. Eles são especialistas em implantes, lentes de contato e toda a estética do seu sorriso. Temos esse sorriso lindo aqui, lógico. Que somos cuidados por eles, né? Sem dúvida. Então, agradecer ao Dr. Rafael, a Dr. Daniela e toda a equipe por acreditar em nosso trabalho e parabéns por esse serviço maravilhoso que eles fazem. E acesse agora aqui o QR Code da Lopes Odontologia, que você vai conferir de perto aí os tratamentos deles, cada sorriso um mais lindo que o outro. Inclusive o Du tá ficando com um sorrisão bonito, hein, cara? Tá ficando... Tá branco, dá pra ver daqui, ó. Tá nos bastidores aqui. Deixa eu ver. Olha lá, tá ficando muito bom. É isso aí, pessoal. Acesse o QR Code para saber mais. Ô padre, muitas pessoas trabalham como CLT hoje, né, mas tem medo aí de empreender ou tem essa vontade, né? O padre tem muitos amigos aí, empreendedores, né, convive com muitas pessoas. Então, que conselho o padre daria para essas pessoas que querem empreender, mas não sabe se é certo, se não é, né? Como tirar essa vontade de dentro? Hein? Tá. Deus sempre capacita os seus escolhidos, né? Nós vamos sempre ser capacitados por Deus. Primeiro, é importante que a pessoa também descubra o seu verdadeiro dom,
e a forma como fazer. Ele pode ser um empreendedor dentro da empresa sendo um funcionário. Não há problema nenhum. Não é? Está empreendedorando aí. Né? Empreendedorismo. Tá certo? Bom, o que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte, dentro da dimensão da realidade religiosa, e que eu vejo que é o que funciona toda a nossa vida, é tudo aquilo que a gente já veio falando, a confiança em Deus, principalmente. Depois, você começar também a descobrir o seu dom. Porque às vezes as pessoas elas vão no barulho da carroça. Né? Vamos citar aqui o exemplo em Matão. Quando uma ou duas pessoas começou a vender açaí, você viu 500 açaizeiros. Não é? Então parece que as pessoas vão tendo inveja. Não pode. E muitos fecharam. Muitos fecharam, né? Porque não conseguiram aguentar a situação. Então, a gente faz empreendedorismo em tudo na nossa vida. A forma de você organizar a sua casa, a forma de você também organizar a sua família, a forma de você organizar o seu trabalho, tudo leva a isso. Mas numa dimensão de ser autônomo, você precisa, eu vejo que você pode ter uma pessoa como um exemplo, lá na frente. Então, é como eu colocar essa caneca aqui. Entendeu? Nós chamamos de atipotência, de Aristóteles lá, Sócrates, né? Desde a atipotência. Então, veja bem, eu tenho o meu ato, que é a caneca, e eu vou potencializando, vivendo, né? E vou descobrindo qual é o meu dom e aonde eu posso investir. Buscar pessoas que possam estar comigo, pessoas que já trabalham nisso, ou que tenham o mesmo segmento, né? Porque às vezes a gente quer começar grande. Por quê? É o maledeto e, ao mesmo tempo, que nos ajuda muito, né? Não tem como a gente viver sem essa criatura, que é o dinheiro. Né? Mas, muitas vezes, nós queremos ser muito grande, e é onde se frustra. Então, sim, coloca Deus no coração. Se você é casado, reflete com a sua esposa, né? Com seus filhos, né? Se forma, informa. E eu costumo dizer o seguinte, a partir do momento que a gente começa a ter, igual a gente viu aqui na Bíblia, o planejamento, é só se jogar. Né? Só se jogar. E se formar, porque às vezes a pessoa ela quer ser, vamos supor, a pessoa quer ser psicanalista, mas tem que se capacitar. Né? Sim. Então, seja o que for, tem que se capacitar e gradativamente ir crescendo. Ter o foco que você precisa e ir aos poucos, porque às vezes a pessoa já quer a potência. Ela não quer viver, a pessoa já quer o ato. Ela não quer viver a potência, a potencialização. Exato. Entendendo? Então, não tenha medo, não. Né? Se é isso aqui a sua vontade, né? Eu vou citar um exemplo para finalizar essa pergunta aí. Né? Veja bem, eu era apaixonado e eu vivia na igreja, né? Minha família. Mas não é por isso que eu quis ser padre. Né? É porque eu me apaixonei por essa questão. Né? E poderia ter vivendo na igreja e não ser apaixonado por isso, como tinha outros amigos que casaram. Né? Mas eu apostei, eu confiei, eu desenvolvi um empreendedorismo, no sentido de me arriscar para um bem maior na minha vida quando eu entrei no seminário. Sim. Entendeu? Eu disse assim, poderia ter dado certo ou não, porque o fato de estar no seminário não significa que eu tenho que chegar lá naquele ato. Sim. Eu tenho que potencializar. Entendendo? Então, assim, a partir do momento... Por que eu citei isso? Porque a partir do momento que você está apaixonado pelaquela situação e já trabalhou dentro de si, por exemplo, a gente fazia encontros vocacionais, né? E quando chega o momento, eu já estou preparado para me jogar dentro da piscina. O fato é de você não se preparar, rezar e querer nadar, vai afogar a criatura. Exatamente, está na passagem com o padre Leo, né? Exatamente. Tem que ter o planejamento. Igual citando o açaí de novo. Né? Todo mundo viu o pessoal se dando bem e entrou, mas fez uma pesquisa de mercado, né? Precificação, qual que era o lucro que sobrava, que você poderia ter, né? qual investimento que você teria que pôr, né? Exatamente. E é até por isso que a maioria acabou fechando. Muito bom. Bom, estamos indo quase aí na reta final, né, padre? Queria pedir para o padre agora falar a importância de Deus realmente aí nas nossas vidas, né? E deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo, que acompanha até agora, para refletir. Obrigado, sermão meninos. final. Oh, meu Deus, obrigado, meninos. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, eu particularmente digo isso para a comunidade sempre, eu não consigo viver sem Deus, de verdade, né? Onde eu encontro Deus, eu tenho que tomar muito cuidado para não achar que tudo é Deus. Mas eu posso encontrar Deus em tudo, né? Nas pessoas, na contemplação da natureza, que não é Deus, mas se faz a presença de Deus. Nós trazemos em nós o divino, mas nós não somos divinos, trazemos a divindade em nós. Né? Deus nos deu isso. Né? Então, assim,
seja qual for a situação a qual você esteja vivendo ou deseja começar na sua vida, até a dimensão de um empreendedorismo, diante da sua dimensão de querer se dar bem no trabalho, né? Lembra da dimensão? Né? Sempre coloca Deus na sua vida. Eu não consigo, não é porque eu sou padre, não. Né? Eu não consigo dar passos significativos, eu não consigo ver a minha vida sem esse Deus, sem esse Senhor. Né? Eu digo para todos vocês, às vezes as pessoas passam uma vida inteira não acreditando muito em Deus. Ah, criatura, você vai encontrar com Ele. Em qualquer momento da vida você vai encontrar com Ele. Principalmente quando essa vida terminar. Porque a morte, a vida continua na eternidade. A gente morreu, fechou os olhos, abriu os olhos, assim como eu te vejo é Deus. Então, é muito mais fácil você finalizar a sua vida com quem você passou uma vida inteira apaixonado, do que você ter que se apaixonar naquele momento. Porque quando a gente morre, a gente também não muda a nossa essência. Se você passou uma vida inteira não acreditando em Deus, mesmo que Ele esteja à sua frente, você tem a sua dimensão do poder. Então, assim, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, como a gente diz para as pessoas que vão casar, tome Deus na sua vida, tome posse. Né? O cristão precisa estudar para se manter. Quanto mais eu conheço, nós não vamos conhecer Deus na sua totalidade, né? Porque nós somos finitos, não tem como a gente compreender o infinito. Só quando nós nos tornamos infinito. E para nos tornar infinito, a gente precisa morrer. Né? Então, estude a sua fé pela palavra, os cursos bíblicos que tem na sua igreja, na sua comunidade. Né? Cola no padre, cola no pastor, busca os cursos bíblicos, porque nós não precisamos, a gente precisa ter uma fé que seja questionadora, para nos fortalecer. Não é aquela fé em que você diz que não acredita, mas também não sabe dizer porque não acredita. Não é? Tá certo? Então, assim, vocês que estão acompanhando, vocês que acompanham esse trabalho, tá certo? Muito bem, parabéns. Né? Eu digo, não viva uma vida sem Deus. Não há como a gente chegar tão próximo, tão grande, prosperar tanto, né? Empreender tanto, se você não tiver Deus. Por quê? Quando a gente vive uma dimensão com Deus e na nossa religião, principalmente na religião, a gente aprende a fortalecer o nosso caráter, nossa personalidade, a respeitar o outro. O próprio São Paulo dizia, eu posso tudo. Né? Se eu chegar aqui e querer bater em vocês dois, eu posso. Na minha liberdade, eu posso. Mas ele vai dizer, convém? Então, na igreja, a gente também aprende a viver as normas, as regras e as leis. Entendendo? Então, eu não sei como alguém consegue viver sem. É impossível. Daí a gente vê todo um esforço de poder fora de Deus. Então, assim, para finalizar também um pouquinho, é como assim, você, nas suas orações, a sua intimidade com Deus, a sua vivência na religiosidade, é como você abastecer o seu carro. E abastecer o carro, a gasolina, né, é como você se abastecer para você poder viver aquela semana. Então, imagina a gente sendo um carro, né, e se você não vai sempre no posto, como é que você consegue tocar a sua vida? Como é que você consegue andar de carro? Como é que você consegue guiar? Não há como. Então, com certeza, tem pessoas que estão se arrastando sem a gasolina, sem o combustível. Muito bom, sensacional. Jonas, entrega nosso reconhecimento aí ao padre. Para você deixar na mesinha das lives lá. Oh, meu Deus do céu, que bom. Siga lá o Padre Marcelo, pessoal. Como está o Isso. Instagram, padre? @Padre Marcelo Joly. Padre Marcelo Joly, tudo junto. Boa. Joly com 2 L's. Legal. Aí o padre... Segue lá. O padre é bem ativo lá nas redes sociais. A gente acompanha bem com as lives. Muito bom. Você não vai nem dormir de noite mais, porque todo momento tem conteúdo lá. É verdade, todo momento tem conteúdo. Padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez, dispor seu tempo aí, sua agenda para a gente. Parabéns pelas palavras, parabéns pelo trabalho que o padre Tem faz. feito. E muito obrigado. Bem, eu fico lisonjeado e muito feliz, né, por vocês 3 serem jovens, né, e estar nessa situação que tem um grande destaque na nossa cidade. E, claro, ser grande, mas aprender que eu sou pequeno. Né? Quando a gente quer muito, estou dizendo agora para todos nós, a gente acaba não tendo nada. Aí vocês estão crescendo. E a gente vê também o desejo da formação, o quanto isso é importante. A gente precisa, assim,
capacitar. Né? Então, assim, que Deus continue abençoando vocês cada vez mais. Contem comigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Né? Da mesma forma, eu sei que eu posso contar com vocês. A gente tem a nossa intimidade e, junto com vocês, a família de vocês três, quero dizer dos três aqui. Né? Então, assim, que isso também me fortalece como padre, né? Como ser humano. Porque a gente precisa dessa correlação na vida, tá bom? Então, assim, parabéns. Continue fazendo sucesso na vida de vocês. Pode ter certeza que se vocês tiverem 200 mil pessoas que vão ver isso, ou que tiverem 20 mil, ou que tiverem 200 pessoas, está sendo uma sementinha plantada no coração daquela pessoa e mostrar que, para seguir Jesus, como vocês três são de Deus, e creio que toda a equipe de vocês caminham também, não precisa ser careta. Muito pelo contrário. Né? A gente tem sempre um sorriso melhor quando a gente tem alguém que nos ajuda, né? O Rafael Lopes aí, com certeza, tá certo, e ajuda em toda a harmonização da vida, tá bom? Sempre teremos pessoas nos ajudando e, com certeza, com ele, né, nos tornamos muito mais fortes para vencer as batalhas. Né? Eu digo assim, a nossa vida é como uma piscina, entendeu? Uma vida com intimidade com Deus, você entrar nessa piscina e saber nadar. As 4 modalidades. Né? Porque é o problema, as dificuldades. Imagina a piscina como as nossas dificuldades, a nossa vida, nossos problemas. Sem ele, é você entrar na piscina e não saber nadar. Né? Sensacional. Muito obrigado. Muito bom. Jonas, recados finais. Galera, ó, pra você que ainda não deu o like, ó, pelo amor, né? Já deu a hora aí, né? Se inscreve aí, manda pro pessoal que quer empreender, que tem dúvidas, né? Que tá querendo aí ter uma conexão também com Deus. Não tiver sendo aquela briga no grupo da família, manda esse podcast aí que vai acalmar todo mundo. Vai resolver a vida aí. Vai resolver todo mundo. Galera, temos também no nosso site, tá? verticalizandosonhos.com.br, nossos e-books. Temos também agora uma streaming para você, né? É isso aí, o streaming é o Du que está encabeçando. Ele saiu aqui dos holofotes, né, para poder focar e trabalhar nisso daí. Então, o Eduardo está firme e forte lá trabalhando no nosso streaming, que é a mesma plataforma do Netflix. Lá você vai ter e-books, vídeos, muito conteúdo. Né? Não, muito conteúdo. E para você que quer também, temos alguns e-books disponíveis. Temos também o nosso primeiro curso já disponível. E logo a gente já estamos desenvolvendo outros aqui também para você, para poder te atender. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Verticalizando Cast de como você implantar, né, na cultura da sua empresa Deus e aí ter mais sucesso ainda. Até a próxima. Valeu!